O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você. Você que nos acompanha ao vivo para todo o Brasil, pela TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai. Estamos começando mais um programa Pai Passa na Frente, uma nova semana. A semana começou ontem, é verdade, o domingo, o primeiro dia da semana. Mas para nós hoje é o primeiro dia, o primeiro programa dessa semana. Mais uma oportunidade que o Pai Eterno nos concede para nós provarmos o seu amor, da sua graça. E muito especialmente nesta semana, rezarmos pelas necessidades da saúde. Será a nossa intenção especial durante toda esta semana, pelas necessidades da saúde. Você tem alguma intenção, algum pedido especial? Então deixe nos comentários, no Instagram, no Facebook, também no aplicativo Pai Eterno, no post do nosso programa, que nós vamos rezar por você e trazer a sua intenção para bem perto do coração do Divino Pai Eterno, este coração tão grande, tão acolhedor e que está sempre aberto para nos acolher, né, Caísa? Isso mesmo, sempre, a todo instante, em todas as situações. Eu tenho certeza que já está sendo uma semana especial. Juntos vamos crescer em nossa fé em um Deus que cuida de nós e não nos desampara. Vamos crescer muito em nossa confiança, Marcos, eu tenho certeza. Eu também tenho, eu creio firmemente. Porque como é bom confiar, né? Acho que o filho, quando está perto do pai, confia plenamente, né, Demerval? Se é o que nos resta, é o melhor que poderia nos restar. Né? Verdade. Então, vamos confiar. Vamos confiar. Então, que nesta semana nós exercitemos a confiança na oração, na escuta da palavra, mas também na música, não é, Davidson? Sim, Marcos. Olá para vocês. Olá para vocês de casa também, que inicia mais essa semana com a gente aqui. Isso, então vamos nesta jornada de fé, de oração, essa jornada da confiança, nos entregar plenamente ao Pai. E eu, antes de iniciar a nossa invocação ao Espírito Santo, tenho um convite especial para você. Momento de você tomar uma decisão, a decisão de fazer parte da família dos filhos do Pai Eterno, esta grande família de amor que evangeliza para todo o Brasil. Ligue agora no 62-3506-9800, faça parte dessa família ou, se preferir, pela internet no nosso portal paieterno.com, você pode se associar e receber mensalmente a carta do Padre Robson de Oliveira, uma palavra de fé, de esperança e de conforto para a sua vida. Agora sim, vamos invocar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos ajuda, que vem em socorro da nossa fraqueza, nas nossas limitações. Ele que nos dá a capacidade de acolher a palavra. Assim como o Espírito Santo veio, desceu sobre a Virgem Maria, a enchendo de graça, e ali ela concebeu do Espírito Santo, somente pelo Espírito Santo, pelo seu dom, pela sua graça, nós somos capazes também de gerar essa palavra em nós, de acolher essa palavra salvadora, esta palavra redentora. Vamos deixar que ela ilumine a nossa vida, as nossas trevas, as nossas ignorâncias, deixar que a palavra seja o nosso alimento, seja a nossa fortaleza. Que nós nunca percamos a vontade de nos alimentar da palavra de Deus, de sentir a sua força e o seu vigor no meio de nós. Que o Espírito Santo nos ajude hoje, neste programa e todos os dias da nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem e derrama sobre nós a unção, para que nós possamos colher os frutos desta palavra que vamos ouvir.
Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E que já no início dessa semana, eu e você tenhamos essa certeza no nosso coração. Que todos nós tenhamos essa grande certeza que o Senhor se move em nós. Que o Espírito Santo de Deus alcança a nossa vida, o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus, ao tocar o mais profundo do nosso ser, nos faz capazes de acolher tudo o que Ele tem para nós durante essa semana. A semana está só começando. Creia, creia. O Pai Eterno tem uma bênção preparada para mim, para você, a cada dia dessa semana. Não deixe que essa graça, que essa bênção se perca, mas peça que pela força e a unção do Espírito Santo de Deus, sejamos capacitados em abraçar essa graça de Deus com todas as forças. Nós não sabemos aqui no programa o que você está passando, enfrentando na sua vida, mas nós temos uma certeza no nosso coração. Deus está olhando para as nossas necessidades e envia o seu Espírito para nos ajudar a lidar com todas essas situações. Sejam as situações que for que você estiver enfrentando, que o Espírito Santo te ilumine, te fortaleça, que o Espírito Santo te conceda a grande graça da sabedoria, da confiança em um Deus que tudo pode transformar. Sabe essa realidade que você já está apresentando ao Senhor? O Senhor pode e vai transformar. Confie, tenha fé. E que o Espírito Santo de Deus nos conduza, sim, todos nós que estamos aqui na bancada do Pai Passa na Frente, conduza você também a acolher a palavra dEle e permitir que essa palavra cure, liberte, dê frutos em nossa vida. Se você já pegou a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 5 a 15. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 15. E a palavra, ela nos diz assim: Jesus enviou esses 12, depois de instruí-los, dizendo: não tomem o caminho dos gentios e não entrem nas cidades de samaritanos. Em vez disso, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel e durante a viagem anuncie que o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus bolsos, nem bolsa para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o trabalhador tem direito a seu sustento. Entrando numa cidade ou vilarejo, procurem saber se aí existe alguma pessoa que seja digna, e aí se hospedem
até partirem. Ao entrar na casa, façam a saudação de paz. Se a casa for digna, venha sobre ela a paz de vocês. Se não for digna, a paz que vocês lhe desejaram voltará para vocês. Se alguém não os receber, nem der ouvido às suas palavras, sacudam o pó dos pés ao saírem dessa casa ou dessa cidade. Eu lhes garanto, no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para essa tal cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma palavra forte que vem tocar o nosso coração e que nos leva a grandes feitos, nos chama a grandes feitos e, mais do que isso, a anunciar um Deus que liberta, que cura, um Deus que tem algo grandioso para cada um de nós, para que nós necessitamos da graça dele, não é, Marcos? Isso mesmo, Caísa. Esse Deus que nós devemos anunciar está aqui no envio, na missão. E por isso que este foi o texto escolhido para o dia de hoje, para o início da semana. Aqui no capítulo anterior, nos 2 capítulos anteriores de São Mateus, nós temos diversas curas. Nós estamos rezando pelas necessidades da saúde. E elas vão aparecer durante essa semana para a nossa meditação, os textos bíblicos aqui de São Mateus. Mas nós trazemos este texto hoje para falar sobre o sentido da nossa missão. Assim como os 12 foram enviados, e Mateus inicia dizendo: Jesus enviou esses 12, de um grupo maior de todos aqueles que foram chamados, ele envia 12, que são os chamados apóstolos. Então os apóstolos recebem uma missão. E dentre as atribuições, as instruções que Nosso Senhor dá aos 12, me toca muito o coração 2 pontos, que estão no versículo 7 e no versículo 8. Versículo 7 e versículo 8. Primeiro, anunciem que o reino de Deus está próximo. A missão primeira aqui é de anunciar o reino dos céus. A gente sempre diz aqui, não é verdade, que a nossa vida, ela não está presa somente aqui. Nossa vida não está presa aqui. A nossa caminhada terrena é em vista de algo maior, é em vista do céu. Nós caminhamos com os pés firmes na nossa realidade, os pés firmes no nosso chão, mas o nosso olhar é para o céu. É de lá que nós viemos e é para lá que nós voltaremos. Então aqui está a raiz, o anúncio do reino dos céus, porque é para lá que nós vamos. A nossa meta é o céu. Nós falamos bastante disso na semana passada, né? Refletindo sobre a santidade. A nossa meta é o céu. E depois, nos demais atributos que Nosso Senhor deixa aos seus apóstolos, aos 12, no versículo 8, ele começa com a cura aos enfermos. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Olha que beleza, que preciosidade. Receberam de graça, deem de graça. Gratuidade, gratidão, graça. Todas as palavras na mesma origem, na mesma raiz. É cultivar um coração agradecido ao Senhor por aquilo que Ele nos dá. Nos dá de graça, é dom, presente, dádiva. Por isso nós também devemos. A missão é uma resposta que nós damos ao Senhor por esta dádiva, este presente que Ele nos dá. E dentre esta missão, nós encontramos aqui a missão de curar os enfermos, purificar leprosos, expulsar demônios. Situações da saúde, do corpo e da alma, e que nos vem ajudar na compreensão de que o reino de Deus é para todos e é um reino de libertação.
O Senhor vem para nos libertar de tudo aquilo que nos prende, que nos aprisiona, para nos libertar de todo o mal. Então, minha irmã, meu irmão, neste dia, nessa segunda-feira, sintamos a presença do Senhor por meio dessa palavra tão linda, essas instruções que Ele deixa aos 12 e que Ele deixa para nós também, para você. A instrução da confiança no seu amor, na sua misericórdia. Ele é maior do que o seu problema, não duvide. Ele é maior do que a sua doença, do que a sua enfermidade, do que a sua necessidade. Ele é maior e por isso Ele nos acolhe, Ele acolhe você, está de coração aberto. E o que é mais confortante para nós, porque se nós tivéssemos que dar alguma paga, nós venderíamos tudo o que temos e ainda seria insuficiente. A nossa maior confiança que é de graça. De graça nós recebemos e de graça devemos dar. Pois é, aí é que está o X da questão, né? Muitas vezes nós buscamos sanar um mal, uma doença na nossa vida e nem sempre encontramos quem disponha a cura de graça, né? E aí muitas pessoas sofrem imensamente porque não tem como pagar pela cura, né? Infelizmente essa é a realidade. Agora, maior problema do que não encontrar uma forma de receber a cura, ou por falta de dinheiro, ou porque não se encontra uma solução para essa cura, é quando nós culpamos quem não tem culpa nenhuma pelos nossos males. Por conta das dores, dos sofrimentos, muitas vezes nós acabamos por culpar a Deus. Porque Deus faz isso comigo? Porque Deus não me cura? Porque Deus não me salva? Mas a verdade é que Deus não nos machuca, não nos fere. E como percebemos bem aqui na palavra que foi proclamada agora há pouco, Ele está pronto a nos curar. A semana passada, no último dia que eu estive aqui, na quarta-feira, a palavra nos apresentava Deus dizendo, mostrando a Deus que nos enxuga todas as lágrimas, né? No Apocalipse. Ele enxugará todas as lágrimas. Essa é a maior vontade de Deus para conosco, para com a humanidade, enxugar as nossas lágrimas. Tanto é que Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele sofreu na sua própria carne tudo aquilo que era devido por nós, para que então nós pudéssemos iniciar o nosso processo de volta à plenitude da vida, que é ficar com Deus para todo sempre. Por que é que ficamos doentes? É o que nós precisamos nos questionar. Por que há doenças? Isso absolutamente não é culpa de Deus, muito menos da criação de Deus. Deus não criou tudo o que Ele criou de uma forma torta, né? Ou ele não foi incompetente na criação. O problema é que nós desobedecemos a Deus. Então, o pecado entrou no mundo e por causa dessa atitude de rebeldia para com a vontade de Deus, então a natureza até hoje geme e sofre dores de parto, esperando que de novo haja uma reconciliação com o Deus que criou todas as coisas para o nosso bem. E a verdade é que Ele tomou a iniciativa e iniciou essa cura, o processo de cura, de restauração da natureza humana e de toda a natureza, por sinal. A verdade, irmãos, é que mesmo quando nós estamos adoentados, quando nós somos doentes, ou seja, quando temos um defeito, né, na nossa natureza, seja um defeito no corpo, seja um defeito na alma,
Aqui nós vemos Nosso Senhor mandando libertar os possuídos também, né? Aqueles que recebiam influência maléfica. Então, há doenças também na alma. Independente de onde seja a origem do nosso sofrimento, a verdade é que nós temos que colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em Deus. Nós iniciamos o nosso programa falando da confiança, não é isso? E algumas vezes é verdade que o que nós temos somente é a confiança. E nós devemos insistir nessa confiança, mesmo que estejamos com muitas dores. E o sofrimento significa isso, dores. E nem sempre nós estamos prontos a conviver com a dor, mas com a graça de Deus, confiando na presença de Deus em nossa vida, nós somos capazes de aprender a lidar com ela. Eu me recordo profundamente de um irmãozinho que acompanhei por alguns meses. Ele tinha câncer e naquela época, quando não havia um tratamento adequado, em tempo hábil, o câncer se espalhava pelo corpo e ia para fora do corpo, abria feridas medonhas, né? Então, aquilo parecia que explodia de dentro para fora, em vários lugares do corpo. Além de ser muito feia as feridas, ainda cheirava mal, e era como se a pessoa o corpo estivesse morto com a pessoa viva. Era basicamente isso. E esse irmãozinho, ele aprendeu a conviver com a dor, apesar de ainda jovem, pai de uma menininha, né? E ele aprendeu de tal maneira a aceitar aquela condição dele, porque não existia recurso para curar as feridas dele naquela época. E ele convivia com isso, dor o tempo todo, 24 horas por dia. Mas quem chegasse para visitá-lo e perguntasse como ele estava, ele naturalmente dizia: bem, graças a Deus. E eu ficava espantado com aquilo, mas como bem? Como bem? Uma pessoa nessa condição, o corpo nesse estado, como ele pode dizer bem, graças a Deus? Mas a verdade é que o corpo estava deteriorado, mas o coração dele, a mente dele, estava em paz. Ele conseguia permanecer na paz, ainda que sofrendo. Por que isso? E eu perguntei para ele certa vez. Ele disse que é porque ele ouviu um evangelho e uma liturgia diária, né? E aí, nesse dia, a leitura mostrava São Paulo dizendo que completava na sua carne os sofrimentos que faltaram a Cristo Jesus sobre a cruz. Então, ele entendeu, esse irmãozinho, que ele também participava desse trabalho de salvação de Jesus. Que ele entendeu, e isso para mim foi extraordinário, que aquela doença, antes de ser uma punição ou uma maldição, porque era fruto de muito sofrimento, era na verdade uma graça que é dada para poucos, que é se associar a Cristo Jesus na sua cruz, no seu calvário, no seu sofrimento, na sua angústia, no seu suor de sangue, nas suas lágrimas de sangue, e consolar a Jesus por meio de suas dores. Então, eu acredito sinceramente que tem certos sofrimentos, eu sei que não se pode generalizar, mas há certas situações em que não se tem remédio humano, em que algumas almas conseguem vislumbrar numa situação assim, que para nós de fora parece terrível, mas algumas almas conseguem enxergar uma graça, um chamado de Deus. Por que não dizer, até mesmo numa condição assim, uma certa vocação? E
A verdade é que pessoas que experimentam a dor constantemente, elas têm mais facilidade em se compadecer dos sofrimentos dos outros e se tornam naturalmente intercessoras pela humanidade. Então nós vemos muito, principalmente nos conventos, né, nos lugares de oração, quanto mais aquele religioso ou aquela religiosa sofre, quanto mais conduz a vida para talvez sair um pouco de alguma doença terrível, tanto mais essa pessoa é capaz de interceder, de compreender os sofrimentos dos irmãos, de atender aos apelos de intercessão e até mesmo de conseguir verdadeiros milagres para muitas pessoas. E nós percebemos, inclusive, o quanto isso é fato quando depois que tais pessoas, tais almas vão para Deus definitivamente e nós recorremos à intercessão desses irmãos que já estão no céu, eles obtêm milagres espantosos. Nós vimos há poucos dias com a história de vida de Santa Dulce, o milagre simplesmente espantoso que ela conseguiu para aquele rapaz que foi quem obteve a canonização dela. Então, um cego, 14 anos, que na verdade não teve o corpo curado, mas que consegue enxergar, né? Quer dizer, os olhos dele são defeituosos, fisicamente falando, mas ele consegue enxergar. Isso é fruto de quê? Da intercessão de uma mulher que também sofreu muito sobre essa terra e que lá no céu consegue, né, pelos méritos dela, pela amizade que ela tem com Deus, uma graça imensa, maravilhosa. Ora, irmãos, se isso se comprova assim, quanto mais nós não devemos confiar de que realmente Deus está do nosso lado, Deus acompanha o nosso sofrimento. Ainda que em algumas situações não haja cura humana, nós sempre poderemos contar com a graça de Deus. Mesmo que eu insista pedindo uma cura do meu organismo, do meu corpo, e essa cura não me venha no tempo em que eu quero, no tempo em que eu acho que preciso, eu sempre posso entender Deus me acompanhando, junto comigo, sofrendo comigo, não me torturando, não me abandonando, muito pelo contrário, muitas vezes me carregando nos braços dele, sobre os ombros dele, cuidando de mim. Então, Ele é presente, Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Quando nós vemos nessa palavra Nosso Senhor enviando os apóstolos para a missão, o papel desses apóstolos seria anunciar que o reino está próximo, o reino de Deus está próximo, o que significa que Ele está consertando o caos que virou a criação com a ausência de Deus. O reino de Deus está próximo significa, de novo, aproxima-se de nós a ordem das coisas. Deus vem organizando tudo à nossa volta. E a prova de que isso é verdade é que Ele começa também a organizar até mesmo a vida daquelas pessoas que estão adoentadas, que estão enfermas do corpo, que estão enfermas da alma também. Então, este é o papel predileto de Deus para conosco, junto conosco, organizar a nossa vida. E aí é onde Ele realmente nos liberta de todos os males. Ele enxuga todas as lágrimas. Ainda que não agora, mesmo que seja lá adiante, no futuro, quando nós então estaremos definitivamente com Deus, mas de qualquer forma nós não podemos jamais perder a confiança nessa palavra do Senhor, a certeza dessa presença dEle na nossa vida. Eu percebo isso com clareza, ainda que o meu corpo não esteja adoentado hoje, eu percebo isso com clareza dentro de casa, acompanhando a situação, por exemplo, do meu pai, que mora conosco, né? Sexta-feira, esse final de semana eu passei com ele, cuidando da saúde dele, né? Então, ele passou muito mal e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de passar algumas horas num hospital, na verdade foram muitas horas, não foram algumas. E eu pude ver muitas pessoas entrando e saindo, ficando muito tempo,
E aquilo realmente me fez entender o papel magnífico que é das pessoas que lidam com a saúde, né? Com o trato da nossa saúde. É uma coisa espantosa, como eles são capazes de lidar com a nossa fragilidade, eles que também são humanos, e ao mesmo tempo nos amparar, nos consolar e nos encorajar a confiar que realmente aquilo vai passar, e que mesmo que nós estejamos numa situação quase que de desespero, né? Quem tem o pai e a mãe ainda presente numa situação de doença, às vezes fica meio apurado, né? E aí esses profissionais da saúde nos ajudam a entender um pouco, pelo menos, as coisas como de fato elas são, e ainda que não haja um recurso imediato para solucionar aquela situação, eles plantam a esperança em nossos corações. Isso é dom, isso é vocação também, né? Então, nós precisamos muito atender ao que a palavra de Deus nos exorta e antes de procurar uma cura para o nosso corpo, nós devemos rezar por aqueles que vão tratar da nossa saúde, rezar pelos médicos. Porque a saúde, irmãos, é um dom, não se compra nas esquinas, mas ao mesmo tempo, ela deve ser por tudo preservada, né? Então, tem tantas coisas que nós podemos fazer para não ficar adoentados. Mas, ao mesmo tempo, enquanto nós cuidamos da nossa saúde, nós precisamos também cuidar daqueles irmãos que estão enfermos. Zelar deles, encorajar, fazer uma visita, orientar. E muitas vezes, mesmo que eu não saiba o que fazer, ouvir, estar junto, acompanhar e ser presença. Talvez até, quem sabe, ser um apóstolo na vida desse irmão e, em nome de Jesus Cristo, conceder a essa pessoa uma palavra de cura, de libertação, de alívio das suas dores. Enfim, ser um canal da graça de Deus para a situação com que aquele irmão está lidando. E muitas vezes nós saímos de visitas assim muito mais curados do que poderíamos supor que pudéssemos oferecer de cura para esses irmãos. Esses irmãos enfermos têm um poder de mexer com nossas almas que só pode ser coisa de Deus. Então, vale a pena visitar os enfermos. Nós pensamos que levamos alguma coisa, e de fato levamos muita coisa, mas nós nem imaginamos o quanto nós podemos trazer para a nossa vida da experiência que aqueles irmãos vivem. E para nós é uma riqueza sem fim. E, Demerval, quando você fala de ser apóstolo, eu estava aqui pensando, quando nós não conseguirmos ser apóstolos, que nós sejamos pelo menos anjos. Porque eu abri aqui o livro de Tobias. Eu já revelei aqui que é um dos meus livros prediletos da Sagrada Escritura. E no Evangelho, no livro de Tobias, capítulo 5, versículo 10, olha o que o Senhor nos diz. Tobias saiu, o chamou e disse. Chamou o arcanjo Rafael, que já estava lá, mas que ainda não tinha se identificado como o arcanjo Rafael. Jovem, meu pai está chamando você. O anjo entrou na casa e Tobit se apressou em cumprimentá-lo. O anjo disse, desejo-lhe muita alegria. Tobit respondeu, que alegria ainda posso ter? Sou cego, não enxergo a luz do dia, vivo na escuridão dos mortos que já não enxergam a luz. Escuto a voz das pessoas, mas não posso vê-las. Rafael lhe disse, coragem, coragem, em breve Deus vai curá-lo, tenha confiança. Então essa também é a nossa atitude, né, Caísa, de enviados, de curar e de ser essa presença suavizadora, né, para as pessoas. Na verdade é que nós desconhecemos os caminhos do Senhor. Independente se somos discípulos, anjos ou enfermos, nós devemos lutar para confiar na presença de um Deus que é libertador, um Deus que cura e que, como disse o Demerval, um Deus que é e que está sempre conosco, que não nos desampara. Mesmo que na nossa humanidade, e isso acontece muito com as pessoas que estão enfermas,
nós percamos a nossa esperança e achamos que nada mais tem jeito. Eu não tenho mais jeito. Agora eu vou acabar assim. Mesmo diante disso, nós devemos lutar para acreditar: Deus está comigo. A minha humanidade não consegue perceber, mas eu proclamo que Deus está comigo. E isso cura. Isso nos faz fortes. Isso nos encoraja. E eu percebo diante dessa palavra, até quando fala aqui no versículo 9, não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem em seus bolsos. E mais lá na frente diz, porque o trabalhador tem direito a seu sustento. Nós devemos confiar que quando eu estou enfermo ou quando eu vou visitar o enfermo, nós desconhecemos, não é a nossa humanidade, não é uma receita que nós vamos levar e para aquela pessoa se encorajar, para aquela pessoa ser curada, não. E mesmo nós enfermos, nós não temos uma receita, nós devemos confiar. Os caminhos de Deus nós desconhecemos, nós só vamos nos dispor ao visitar um doente a ser instrumento da graça de Deus, ao estar ali enfermo, ao enfrentar aquela dificuldade, eu vou me colocar na presença do Senhor. Mas eu desconheço. E isso, quando eu falo isso, eu falo muito porque existem muitas pessoas que às vezes diante de uma enfermidade vão para um hospital ou até um ente querido, um pai, uma mãe, alguém que você ama, precisa de uma UTI. E eu falo muito isso aqui porque muitas pessoas me pedem oração dizendo: meu familiar, meu ente querido precisa de uma UTI, nós estamos aguardando essa vaga. Diante dessas realidades, nós devemos confiar em um Deus que vai abrir caminhos. Por isso que nós devemos nos colocar na presença do Senhor e falar para Ele todas as situações. Porque mesmo que a nossa volta, tudo está dando errado, tudo está indo contra, eu e você somos chamados a ter uma atitude diferente. Ao invés de reclamar, ao invés de ficar na murmuração, ou de desanimar, de desistir, de achar que nada mais tem jeito, de continuar lutando. Eu vou fazer a minha parte, porque eu creio em um Deus que abre caminhos, em um Deus que é libertador, em um Deus que é comigo, que está comigo nessa situação. E aí eu vou ser forte, ter sabedoria para lidar com tudo aquilo. Então hoje, começando a semana, falando de enfermidades, nós vamos falar sobre saúde, mais do que propício, é providência divina. Já no início da semana, diante de tudo, independente de qual enfermidade você está enfrentando, seja ela física ou espiritual. Eu preciso confiar em um Deus que está comigo em todas as situações. Independente do que eu estou vendo, do que eu consigo sentir, independente disso, Ele vai realizar a obra nova e vai realizar a libertação da minha vida. Seja me curando fisicamente ou não. Com certeza, aquele moço, aquele enfermo que você acompanhou, Demerval, dentro dele ele estava livre, porque ele conseguia, diante das dores físicas, trazer paz no coração. E Deus, Ele permite certas coisas em nossa vida para nos fazer livres, para amar, enfim, para tantas coisas. Então, se você está passando por uma enfermidade hoje, tenha uma visão diferente. Peça para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus, te dar essa graça de enfrentar essa situação, essa enfermidade de uma forma diferente. De olhar para um Deus e trazer no seu coração a certeza da presença de um Deus que está com você, que não te abandonou, muito pelo contrário, que está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Mas como, Caísa, sofrendo desse jeito? Calma, calma. Deus vai te dar a liberdade de olhar para todas as coisas, humanamente falando, e perceber que você vai crescer na confiança de que você é um filho de Deus. E através dessa enfermidade que você está vivendo, desse tempo difícil, você está proclamando para sua família, para o mundo, um Deus que liberta, um Deus que nos faz livres para amar, independente do que nos acontece na nossa humanidade. Então hoje, tenha desejo no coração de olhar para tudo que você está vivendo, e aí você também que acompanha pessoas que estão enfermas, de olhar para tudo e perceber: o meu Deus é maior do que isso.
Na minha humanidade, muitas vezes eu não consigo compreender, mas lá no coração, Deus está me fazendo uma pessoa livre, livre para amar e livre para espalhar o bem, que é o que tanta gente precisa, que é o que todos nós precisamos nesse mundo, de pessoas que se deixam moldar por Deus. Tudo que nós enfrentamos nessa vida, eu acredito muito nisso, Deus nos permite viver para que sejamos moldados, para que sejamos capazes de espalhar o bem, de fazer o bem, de olhar para a vida de uma forma diferente. Mas nós desperdiçamos tudo isso. Mas isso não é culpa sua, não. Somos humanos e isso acontece mesmo. Nós desperdiçamos. Por isso, devemos pedir a graça do Espírito Santo de Deus para nos fazer capazes de não desperdiçar nadinha do que o Senhor coloca na nossa vida para nos fazer pessoas melhores. Capazes de olhar para tudo e ver Deus em todas as coisas. E aí o mundo vai começando a se fazer melhor, porque nós vamos sendo capazes de ser seres humanos sendo instrumentos da graça de Deus e capazes de ver Deus em todas as coisas. E essa sensibilidade de vermos Deus, de compreender a sua ação, entender a sua ação, tão necessário nos nossos dias. Então peçamos nessa semana, especialmente no dia de hoje, que o Divino Pai Eterno nos dê essa graça de redobrar o nosso amor por Ele, renovar este amor, entender o seu chamado, entender as provações que nós recebemos e pedir que Ele nos livre de todos os males, para que nós possamos seguir sempre na paz e cultivar em nosso coração a confiança. Confiança de filhos que se abandonam no coração e nos braços do Pai. E agora sim, depois da nossa meditação, vamos com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José, conferir as principais notícias da Igreja. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana a todos vocês. Não há vida onde se tenha a pretensão de pertencer somente a si mesmos e viver como ilhas. Nessas atitudes prevalece a morte. Foi o que afirmou o Papa Francisco ao rezar ao meio-dia de ontem, junto com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, a oração mariana do Ângelus. Depois desta peregrinação terrena, o que será da nossa vida? A esse quesito existencial, o Papa respondeu em sua alocução ao comentar o Evangelho do 32º domingo do Tempo Comum. No trecho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 e 38, Jesus oferece um ensinamento sobre a ressurreição dos mortos ao responder a uma pergunta insidiosa dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. A pergunta faz referência a um caso paradoxal. De quem será esposa na ressurreição uma mulher que teve 7 maridos sucessivos, todos irmãos entre si, os quais um após outro morreram? Jesus, porém, não cai na armadilha e replica que os ressuscitados no além, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Com esta resposta, explicou o Papa, antes de tudo, Jesus convida os seus interlocutores, e também a nós, a pensar que essa dimensão terrena em que vivemos agora não é a única, mas existe outra, não mais sujeita à morte, em que se manifestará plenamente que somos filhos de Deus. É de grande consolação e esperança ouvir estas palavras simples e claras de Jesus sobre a vida além da morte. É disso de que precisamos no nosso tempo tão rico de conhecimento sobre o universo, mas tão pobre de sabedoria sobre a vida eterna. Por trás da interrogação dos saduceus, prosseguiu o Papa, se esconde outra ainda mais profunda. Depois desta peregrinação terrena, o que será da nossa vida? Jesus responde que a vida pertence a Deus, o qual nos ama a ponto de unir o seu nome ao nosso. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
pois todos vivem para Ele. A vida subsiste onde há relação, comunhão, fraternidade. E é uma vida mais forte do que a morte, quando é construída sobre relações verdadeiras e laços de fidelidade. Do contrário, acrescentou o Papa, não há vida onde se tenha pretensão de pertencer somente a si mesmos e viver como ilhas. Nessas atitudes prevalece a morte, é o egoísmo. Eu vivo para mim mesmo, estou semeando morte no meu coração. Em suas saudações, após a oração de ontem, o Papa mais uma vez voltou a falar do Sudão do Sul, pelo qual nutre um afeto muito particular. Dirijo um pensamento especial ao querido povo do Sudão do Sul, disse ele. Com a lembrança ainda viva do retiro espiritual para as autoridades do país realizado no Vaticano, em abril passado, desejo renovar o meu convite a todos os protagonistas do processo político nacional, a buscar aquilo que une e a superar aquilo que divide, em espírito de verdadeira fraternidade. O Pontífice recordou que pretende visitar o país proximamente e que o povo sul-sudanês sofreu muito nos últimos anos e aguarda, com grande esperança, um futuro melhor, sobretudo o fim definitivo dos conflitos e uma paz duradoura. Exorto os responsáveis a prosseguirem sem cansar, disse, o empenho em favor de um diálogo inclusivo na busca do consenso pelo bem da nação. Além disso, expresso o auspício de que a comunidade internacional não deixe de acompanhar o Sudão do Sul no caminho da reconciliação nacional. Convido todos a rezarem juntos por esse país, pelo qual nutro um afeto especial, recordou mais uma vez. E depois dessas palavras, os fiéis na Praça São Pedro rezaram com o Papa uma Ave Maria. Além do conflito político irresoluto, o Sudão do Sul tem que enfrentar as cheias que causaram a morte de mais de 50 pessoas e milhares de desabrigados. O país declarou estado de emergência, recordamos, na semana passada. Francisco manifestou também a sua preocupação com a crise que eclodiu na Bolívia depois que Morales foi declarado vencedor das eleições de 20 de outubro. Convido todos os bolivianos, disse o Papa, em especial os protagonistas políticos e sociais, a esperar, com espírito construtivo, num clima de paz e de serenidade, os resultados do processo de revisão das eleições, atualmente em andamento. O país sul-americano vive uma crise depois das eleições de 20 de outubro, quando o Tribunal Eleitoral confirmou a vitória do presidente Evo Morales para um quarto mandato até 2025. Todavia, a oposição e os comitês cívicos denunciaram fraude e exigem a renúncia do mandatário. Desde então, as manifestações a favor e contra Morales já causaram pelo menos 3 mortos e 385 feridos. Logo após o apelo do Papa, o presidente anunciou sua decisão de renovar o Tribunal Supremo Eleitoral e convocar novas eleições. Todos temos a obrigação de pacificar a Bolívia, afirmou ele. Na tarde do último sábado, o Papa Francisco foi até a Basílica Lateranense para a celebração da Santa Missa. No dia em que a Igreja celebrou a dedicação da Basílica de São João de Latrão, o Papa reuniu-se com a sua diocese, a Diocese de Roma, para presidir ali a Santa Missa. A Basílica Lateranense, recordamos, é considerada a igreja-mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. Portanto, esta festa celebra a unidade com a Sé Romana. Antes da cerimônia, o Papa encontrou-se com uma delegação do movimento ATD Quarto Mundo para rezar a oração dos fiéis junto à lápide em homenagem às vítimas da miséria que se encontra no adro da Basílica. A lápide é a cópia da original inaugurada em 17 de outubro de 87 em Paris, onde estão incisas as palavras: lá onde os homens estão condenados a viver na miséria, os direitos do homem são violados. Unir-se para que sejam respeitados é um dever sagrado. Existem outras 30 cópias em vários países. O movimento também está presente no nosso Brasil. De Roma,
Para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei José, trazendo para nós aí as notícias do Papa Francisco, suas palavras, reflexões deste fim de semana. E agora é momento aqui das nossas interações nas redes sociais. Mas antes da gente começar aqui a acompanhar os seus comentários, as suas mensagens, eu quero deixar um abraço grande para um grupo muito especial que está visitando a cidade de Trindade, a Basílica do Divino Pai Eterno, que são os bispos do Regional Nordeste 4 da CNBB, os bispos do estado do Piauí, que vieram aqui a Trindade, estar bem pertinho do coração da nossa devoção ao Pai Eterno, visitar a casa do Pai Eterno, que vão passar por aqui alguns dias. Então, o Dom Eduardo Zielski, o Dom Edilson Nobre, o Dom Edivalter Andrade, o Dom Plínio José Luz, o Dom Jacinto Furtado, Dom Juarez Souza da Silva, o Dom Alfredo Schaffler, Dom Marcos Antônio Tavone e o Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos. Então, os bispos das dioceses do estado do Piauí, você que é do estado do Piauí e que há poucos dias, na Diocese de Campo Maior, acolheu tão bem a nossa equipe, a visita da imagem peregrina. Então, fique ligadinho, hoje à noite os bispos estarão na Santa Missa, direto da Igreja Matriz de Trindade, os bispos do estado do Piauí. Então, nós acolhemos de coração aberto e muito agradecido aos bispos que vêm visitar a cidade de Trindade e os lugares da devoção ao Divino Pai Eterno. Agora sim, as nossas mensagens, as interações. Nós rezamos pelo Janilton Vicente, que manifesta que quer caminhar sempre junto de Deus. Pela Meirinha Oliveira, pela Célia Cortese, pela Maria das Graças Gomes Lins, pelo Clebson Marques, a Giovanna Tatiana, a Verene Reis, que pede oração para Alexandre Marconi, que está à procura de trabalho. A Jussara Lima também pede oração por trabalho, pois ela está desempregada. A Bel Cervantes pede oração por Vitor Cervantes Falcão, pedindo pela sua saúde e pela cura. A Vânia Ferreira, Manuel Luiz também pede oração. E também atendo aqui um pedido de oração da Vânia Maria Lorenzeto, que pede pela sua netinha Dora, que está prestes a chegar neste mundo. Daqui a pouquinho é a previsão do parto, então nós rezamos por essa família e também pelas crianças, por todas as crianças que estão nascendo. Estamos rezando pelas necessidades da saúde, então que elas cheguem sempre com saúde e paz. E por falar em criança, não posso esquecer de falar com o Rafael, que todas as tardes, pequenininho, Marcos. Acompanha, né? Acompanha esse momento de oração. Ó, um beijo da tia Caísa, muita luz aí para todos da sua casa, viu, Rafael? Mas também desejo muita luz de Deus para a vida da Nana Esser, que está pedindo aqui por toda a sua família, dizendo que é sempre muito grata por tudo que o Pai Eterno realiza em sua vida. Estamos em oração juntas, viu, Nana? Muita luz do Pai Eterno para você. Também a Hilda Maria, pedindo por toda a sua família. Rezamos com a Marlene Ferreira. Marlene, que luta a sua, hein? Tá sofrendo bastante, mas creia que diante de tudo o Pai Eterno não te abandona, viu? Estamos rezando com você, Marlene Ferreira, ela que também pede pela saúde de todos da sua família. Estamos em oração e vamos seguir na confiança. Não desista da luta, Marlene. O Luciano Lima, sempre desejando para a gente muita luz de Deus, desejando uma ótima semana. A Vanusa também está aqui. A Vanusa faz uma oração muito linda, pedindo por sua família, e ela diz aqui: Divino Pai Eterno, nunca me desampare. Pai, não solte a minha mão por nada nesse mundo. Pai, eu tenho fé em Ti, creio que o Senhor está sempre comigo. Amém, Vanusa Oliveira. Que essa certeza da presença de Deus e essa certeza de que você necessita da presença do Pai Eterno na sua vida se faça sempre presente no seu coração, viu? Que seja aí o impulsionar para você seguir em frente e não desistir jamais. Também estou rezando, pedindo bênção de Deus para a vida da Márcia Cristina, ela que pede por sua saúde, pela saúde do esposo José e também da mãe Angelina. Estamos em oração. E o Sebastião Ribeiro, Marcos, também está aqui, pedindo por sua saúde. Ele diz aqui: Pai Eterno, me dá saúde plena
e recuperação da minha doença. Nós colocamos essa situação na presença do Pai. Rezamos pelo seu Sebastião e por todos que se recomendam, né, as orações, aos que também agradecem, né? Nós na última semana rezamos pelas necessidades da saúde, de pessoas que iriam passar por cirurgia, pelo Orestes Pedrini, pelo Eronilto Matos, que já deram notícias, e agradecendo ao Pai Eterno pelo sucesso da cirurgia, e de tantas pessoas também que agradecem. Então, a todos vocês, a nossa unidade na fé e a unidade na prece. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais programa Pai Passa na Frente. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E Ele nos quer sorrindo, por isso Ele passa na frente, o Pai passa na frente, porque onde o Pai passa, nada embaraça. Nada embaraça. E nós estamos de volta com o nosso programa nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, e hoje é o dia em que a Igreja celebra São Martinho de Tours, intercessor e modelo de apostolado. Nasceu em 316, na Panônia, atual Hungria, numa família pagã, que, da parte do pai, que era oficial do exército romano, fez de Martinho um militar, enquanto o Pai do Céu o estava fazendo cristão, já que começou a fazer a experiência do catecumenato. Certa vez, quando militar, mas ainda não batizado, Martinho partiu em duas partes seu manto para dá-lo ao pobre. E assim Jesus aparece a ele durante a noite e disse: Martinho, principiante na fé, cobriu-me com este manto. Então este homem de Deus foi batizado, abandonou a vida militar para viver intensamente a vida religiosa e as inspirações do Espírito Santo para a sua vida. Com a direção e a ajuda do bispo Hilário, Martinho tornou-se monge, diácono, fundador do primeiro mosteiro na França, e depois sacerdote que formava os seus filhos para a contemplação e ao mesmo tempo para a missão de evangelizar os pagãos, diferenciando-se com isso dos mosteiros do Oriente. Por ser fiel no pouco, São Martinho recebeu muito mais, que veio com a sua ordenação para bispo de Tours. Isso não o impediu de fundar ainda muitos outros mosteiros, a fim de melhor evangelizar a sua diocese. Faleceu em 397. Então, que é exemplo de São Martinho de Tours, nós tenhamos esta sensibilidade. E uma curiosidade na vida de São Martinho, este episódio em que ele parte o seu manto, a sua capa com o mendigo, com o pobre, é que dá origem ao termo capela. Ele partiu, capela é o diminutivo de capa. Então, este episódio que dá origem à capela. E São Martinho também é considerado padroeiro das capelas.
eu morei na cidade de Oliveira, em Minas Gerais, e lá a gente tinha uma capela dedicada a São Martinho. Então aproveito para mandar um abraço também para eles, né? Foi lá que eu conheci um pouco também da história, da devoção deste santo, né? São Martinho, que se sensibilizou pelo necessitado e depois o próprio Jesus confirmou. E confirmou aquilo que diz no Evangelho, né? Quando acolheis a um dos menores, aos abandonados, é a mim mesmo, né? Que estáis acolhendo. E que sensibilidade, né, Marcos? Como o Marcos disse, São Martinho teve o desejo de se deixar aí viver as inspirações do Espírito Santo. Que eu e você também tenhamos esse desejo no nosso coração. E está aí a história de um santo que nos chama a viver essa sensibilidade diante daqueles que precisam e diante de todas as coisas nos deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos rezar juntos, pedindo a intercessão de São Martinho de Tours. Glorioso São Martinho, nosso amigo e protetor, que ao dividir nosso manto com o mendigo que padecia de frio na neve, encontrastes o próprio Senhor Jesus. Ajudai-nos a saber partilhar o que temos com os mais empobrecidos que encontramos em nosso caminho, principalmente as crianças mais abandonadas, reconhecendo nelas a imagem de nosso Divino Mestre. Ó bom Jesus, por intercessão de São Martinho, dai-nos os dons da caridade e do amor fraterno, que nos fazem servir com desprendimento aos vossos filhos mais excluídos desta terra. Amém. Amém. São Martinho de Tours, rogai por nós. Uma história linda que, com certeza, impulsiona o nosso coração a ter um olhar mais sensível e mais cheio de fé para o mundo, não é, Marcos? Sim, sim. E assim nós possamos viver a caridade. São Martinho dividiu aquilo que ele tinha. Dividiu a capa. Quando eu dou para o outro aquilo que me sobra, isso não é caridade, isso é justiça. É verdade. Quando eu tiro aquilo que eu tenho, aí sim é caridade. Então, São Martinho nos ensina e nos inspira verdadeiramente esse modelo de caridade, que é a expressão do próprio Deus, é o atributo de Deus, é o adjetivo de Deus, né? São João nos diz, Deus é amor, é caridade. Então, que nós vivamos esta caridade, e caridade que nós desejamos também que abrase ardentemente o coração de cada devoto do Divino Pai Eterno. E aqui nós rezamos nas intenções da Fernanda Cavalcante da Silva, ela que é de Jundiaí, em São Paulo. Divino Pai Eterno, eu peço em oração que abençoe o meu pai José Galdino da Silva, que foi diagnosticado com um câncer e será submetido a uma cirurgia, para que toda a minha família mantenha a fé e a força para encararmos sem desmoronarmos. Fernanda, confie, creia, espere. E nós estaremos junto com você e com a sua família, rezando pelo seu pai José Galdino e por esse momento da cirurgia. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, porque nós confiamos no Pai. O Pai está passando na frente desta necessidade, deste momento. O Rafael Santos é de Ouro Preto, em Minas Gerais, e ele pede oração para todos os seus familiares, amigos e para todos os que precisam de oração. A Maria Perpétua Socorro Santana é de São Luís, no Maranhão. Pede ao Divino Pai Eterno paz, saúde, prosperidade para ela e para toda a sua família. A Odete Maria dos Santos e a Joana Leite de Araújo. A Odete é de Juru, na Paraíba, e a Joana é de São José de Caiana, também na Paraíba. Elas pedem oração por elas e também para toda a sua família. E nós rezamos, confiamos essas intenções junto ao Divino Pai Eterno. Estamos sempre juntos em oração, confiando nessa presença do Pai Eterno que transforma todas as coisas, que nos anima para viver uma vida de luta e não de desistência. E eu quero dizer algo para você, nós estamos aqui nessa luta junto com você, viu? De mãos dadas, sempre rezando e pedindo com fé a presença do Pai Eterno diante de todas as situações. E sempre com o coração cheio de gratidão por um Deus que tudo pode,
louvando e agradecendo ao Pai Eterno por tudo que Ele tem realizado em nossa vida. E é isso que eu faço, louvo e agradeço a Deus pela vida da Maria Aparecida Dutra. Ela é de Goiânia e ela começa o seu testemunho de graça alcançada dizendo assim: em março de 2013, minha sobrinha Giovana, de 15 anos, estava indo de bicicleta para o trabalho na cidade de Araguacema, no Tocantins, quando foi atropelada por um motociclista embriagado. Ela teve traumatismo craniano, pequenas fraturas na cabeça e foi levada em coma para a capital Palmas, distante quase 300 quilômetros do local do acidente. Por causa da gravidade do problema, minha sobrinha foi para o UTI de outro hospital, onde ficou entubada. Os médicos disseram que o estado dela era gravíssimo e havia risco de morte. Pedi ao Divino Pai Eterno e à Mãe do Perpétuo Socorro que salvasse a vida de minha sobrinha. Toda a família, vizinhos, amigos e conhecidos rezaram pela recuperação dela. Depois de 6 dias, ela acordou do coma e foi para a enfermaria. Com 13 dias de internação, Giovana recebeu alta, sem nenhuma sequela. Obrigada, meu Divino Pai Eterno e Mãe do Perpétuo Socorro, por essa maravilhosa bênção. E que bênção, hein, Maria Aparecida? O coração até acelerou aqui, quando você foi falando aí de tudo que vocês passaram e depois de fazer toda essa experiência aí com a graça de Deus, veio a grande notícia, né? Sua sobrinha estava se recuperando e tudo estava ficando bem. O Pai Eterno não nos abandona. Escuta a nossa oração, está atento às nossas necessidades, que a sua sobrinha Giovana a cada dia fique melhor e melhor e tenha uma vida normal com toda a sua família e que todos tragam sempre no coração essa certeza. Pai Eterno tem a cada instante, em todas as situações, uma bênção para todos nós. Também isso, toda essa certeza da bênção de Deus, eu desejo para a vida da Maria Tereza Nunes de Assim, de Campina Verde, Minas Gerais. E ela nos diz: comecei a ter infecções urinárias frequentes e o médico disse que se não diminuíssem, me encaminharia a um nefrologista, pois poderia ser um problema nos rins. Depois disso, procurei um urologista, pois na minha cidade não tinha nefrologista. Os exames mostraram um nódulo benigno nos rins e 2 aneurismas na aorta abdominal. Entrei em desespero, pois o aneurisma poderia se romper a qualquer momento e isso seria fatal. Eu nunca tinha sido operada e não me conformava com aquela situação de operar ou esperar a morte. Como já acompanhava as novenas dos Filhos do Pai Eterno, com muita fé, me coloquei nos braços dele, confiante que tudo ocorreria bem. Consegui um especialista que me deu muita confiança. Quando fui internada para fazer os exames e a cirurgia, descobriram que 90% da artéria esquerda do meu pescoço estava obstruída e havia risco de sofrer um derrame. Passei pela primeira cirurgia com sucesso e após um mês fiz a segunda, que também ocorreu tudo bem. Hoje eu louvo e agradeço ao Pai Eterno, porque eu estou muito bem. Maria Tereza Nunes, muita saúde para você, viu? A cada dia mais. Louvado seja o nosso Deus por tudo que Ele realizou na sua vida. Eu tenho certeza vai continuar aí, está cuidando de toda a sua família. Vamos seguir com fé, confiantes, tendo muita certeza da presença do Pai Eterno. Um abraço para todos de Campina Verde, Minas Gerais, e muita paz e luz para sua família, viu, Maria Tereza? Tantos testemunhos da presença de Deus que transformou toda a situação, hein, Marcos? Com certeza, e faz aumentar a nossa confiança, necessidades da saúde que foram atendidas e que nos ajudam também a confiar, a esperar. Você que está passando por alguma necessidade da saúde, nós rezamos por você e, a exemplo dos nossos irmãos que testemunharam a sua graça, esperamos testemunhar a sua graça também. Isso mesmo.
Sábado, como todos nós devotos sabemos, é dia de Palavra do Pai em Trindade. E muita gente marcou presença no Cine Teatro AFIP para acompanhar a reflexão com o Padre Robson de Oliveira. Veja na reportagem. No Cine Teatro AFIP, em Trindade, aconteceu mais uma edição do Palavra do Pai, com o Padre Robson de Oliveira. Um momento de reflexão que serviu para aproximar os devotos que vieram de perto e de longe. É uma alegria muito grande, eu estando em casa todos os dias, assim que abre o programa, eu já estou ali assistindo e vivendo as palavras maravilhosas de exemplo que o Padre Robson dá para a gente. É um ânimo, é cortesia de Deus para com a gente, com os pecadores, e a gente sente o Pai Eterno muito mais próximo da gente. O Padre Robson é uma pessoa iluminada, que a gente percebe que os exemplos que ele dá, muitas vezes até dele, é o exemplo que a gente vive no dia a dia. Então é muito importante assistir essa palestra. Hoje aqui, quando eu entrei, eu senti emocionada. Como diz assim, o Espírito Santo chegou até a gente muito mais perto, porque é muito importante a gente participar nesse momento. O Padre Robson de Oliveira escolheu um tema super atual: a solidão. Todos nós devemos colocar nossa confiança e nossa alegria, nosso sentimento de pertença em Deus. As pessoas que confiam nas pessoas somente ou que depositam suas alegrias, sua felicidade pessoal, familiar, nas pessoas, no sangue, na carne, elas acabam se frustrando, elas podem se frustrar, elas podem também ser enganadas, elas podem viver uma vida que perde o sentido. Não posso pôr meu sentimento, meu sentido de viver na carne ou no sangue, no ser humano. Meu sentido de viver e a alegria do meu viver, ela está em Deus, na comunhão com Deus. Isso seja sozinho ou bem acompanhado, sozinho ou mal acompanhado. Eu preciso estar sempre na presença de Deus para que eu tenha uma vida cheia de sentido e sem solidão. O público acompanhou com muita atenção. Devotos de todas as partes do país. O Acúcio veio de São Paulo para realizar um sonho de uma pessoa que ele gosta muito. Hoje eu vim trazer a minha sogra aqui, que é um sonho dela vir aqui conhecer, né, ver um Padre Robson. Então eu trouxe ela para cá para conhecer. Ela assiste aos programas do Padre Robson, então ela é apaixonada, ela gosta muito, ela se sente muito bem. E a gente também entra com ela, muitas vezes eu assisto junto com ela, né? 6 horas da manhã ela já está lá, a partir das 6 da manhã, e vai ao longo do dia também. Uma luta que precisa ser travada contra a solidão é o uso errado das redes sociais. As redes sociais são um grande instrumento da modernidade, é muito útil usar esse instrumento para a própria vida, para o trabalho e também para o entretenimento. Mas quando se torna aquilo parte da sua vida, ao ponto das estatísticas dizerem que quase que se usa 8 horas por dia de redes sociais aí, então a gente começa a perceber que as pessoas têm muitos amigos nas redes sociais e muito pouco relacionamento humano, principalmente nos tempos atuais, que realmente engrandece o coração. Amigos virtuais não são aqueles que realmente você pode dialogar e conquistar um relacionamento que seja fecundo e que engrandece a alma. Não estou criticando redes sociais, veja bem, eu estou dizendo que as redes sociais podem levar a uma solidão profunda, a uma falta de sentido para a vida e a uma ilusão de estarmos acompanhados. Todo sábado, aqui no Cine Teatro AFIP, as pessoas têm a oportunidade de viver um momento muito especial de fé e também de aproximação com o Padre Robson de Oliveira. Lembra lá no início da matéria que eu falei do genro que teve a oportunidade de trazer a sogra? Olha quem está do meu lado, a dona Maria Madalena, que veio lá de Jundiaí. Eu quero saber o que a senhora achou. Gostou do Palavra do Pai com o Padre Robson? Mas olha, o senhor sabe que eu conheço o Padre Robson desde quando ele se formou. E hoje a senhora teve a oportunidade de ver o Padre Robson aqui de perto. Ele falou sobre um assunto muito atual que é solidão. O que a senhora achou? A solidão não é boa, mas como eu gosto muito de rezar, porque o resto aí pode dizer rezo, mesmo trabalhando, né, assim, lidando na casa, fazendo comida, arrumando cozinha, estou rezando. Então, para mim, eu vou falar a verdade para o senhor, eu não tenho solidão.
Não tenho. Porque a senhora reza. Isso. A senhora saiu lá de Jundiaí hoje, veio para Trindade. A senhora já agradeceu o seu genro que te trouxe? Sim, eu agradeço, eu falo para todo mundo que ele é um bom genro, para minha filha, para os filhos e também trabalhador. Tá com moral com a sogra. Pois é, tá vendo? Grande moral. Eu também agradeço, viu, mamãe? Minha sogra que chama de mamãe. Agradeço muito pela oportunidade de conhecer você, de conhecer a senhora. Eu aprendi muita coisa também com a senhora, sobretudo no campo da oração. Olha aí que beleza, dia bonito, né, no Cine Teatro, com a Palavra do Pai e principalmente com esses testemunhos lindos que nós ouvimos aí dos devotos que vieram participar deste momento para enriquecer a caminhada cristã. Aqui no programa Pai Passa na Frente, nós temos grande alegria em divulgar a festa da sua comunidade, da sua paróquia, e já está chegando a novena pela beatificação do venerável Padre Pelágio. Começa na próxima sexta-feira, dia 15 de novembro, e segue até o dia 24 de novembro, na Igreja do Santíssimo Redentor, em Trindade, a conhecida Igreja do Padre Pelágio. Então vamos rezar pedindo ao Divino Pai Eterno a graça da beatificação deste servo, deste venerável, o grande apóstolo de Goiás. Então vamos nos unir nesta oração, nesta intenção. Momento da palavra de vida e uma palavra para nos confortar nesta reflexão sobre as necessidades da saúde. Alegre-se sempre em Deus, que é a sua saúde, considerando um bem sofrer de qualquer maneira por aquele que é bom. Pensamento do grande São João da Cruz. Alegre-se sempre em Deus, que é a sua saúde. O Pai Eterno é a nossa saúde e é graças a Ele que nós estamos aqui. Então, mesmo no sofrimento, mesmo às vezes na ausência da saúde que nos perturba, que nos abala, não deixemos de pedir e reconhecer que a nossa saúde é o Pai Eterno. Então, que tenhamos esta convicção, essa certeza de filhos. Momento da nossa oração final, convido você para rezar junto conosco, com quem está aí do seu lado, na sua casa, você que está no hospital, você que está num leito de dor, que está em casa, que está numa clínica. Reze com a gente, com confiança, com a confiança dos filhos amados do Pai Eterno. Dê a mão para quem está do seu lado, assim como nós damos as mãos a quem está aqui junto com a gente nessa bancada. Momento da nossa oração confiante. Vamos rezar. Divino Pai Eterno, Tu és o médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Opera em nós, Pai de amor e bondade, uma profunda cura espiritual, e se for da tua vontade, também uma cura física. Aumenta a nossa fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por cada um de nós. Aumenta a nossa fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Livra-nos de todas as doenças e de todo o mal. Ajudados com a tua graça, queremos sempre usar nossa saúde para colaborar contigo na construção de um mundo melhor para todos nós. Amém. Obrigado, Pai Eterno, por ser saúde, saúde para todos nós. Ajuda-nos neste dia para que nós tenhamos a confiança, essa palavra que nós tanto dissemos aqui hoje, que nós tenhamos a confiança. Se as nossas pernas tremerem, se aparecerem pedras no nosso caminho, que nós não percamos a confiança. Ajuda-nos, Pai Eterno, a nos manter firmes de pé, junto com a Virgem Maria, nossa Mãe, ela que esteve de pé aos pés da cruz, e ela que também é saúde, saúde dos cristãos. Que ela nos ajude a sempre vos encontrar, Pai Eterno,
encontrar refúgio, encontrar repouso, encontrar conforto e encontrar fortaleza. Ampara, Pai eterno, cada um que está neste dia sofrendo, mas que tem esperança, aos que sofrem e aos que sofrem junto. Dai sempre esperança renovada e confiança renovada em seus corações. Amém. Amém. Obrigado, Demerval. Obrigado, Caísa, Davidson. Obrigado você que rezou conosco neste dia. Amanhã nós estaremos juntos mais uma vez, pedindo pelas suas necessidades e pelas necessidades da saúde. Que até lá, a alegria do Senhor seja a nossa força. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio. Música